pessoal, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Amém? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem no teu coração, para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua alma. E desde já eu desejo que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você poder receber todas as notificações. Amém? Bom, vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu estava aqui pela manhã, abrindo a minha Bíblia. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou levar hoje? Que mensagem que eu vou trazer? Pedindo para Deus uma palavra, Porque tem dias que Deus ele me dá a palavra na hora e tem dias que Deus me dá a palavra na noite. Aí eu fiquei abrindo a Bíblia, aí eu achei o versículo, abri a Bíblia e li. Eu falei, essa mensagem é perfeita para nós, nos tempos de hoje. Então Deus confirmou a mensagem, aí eu vou ler ela com vocês, amém? Vamos ler o que está escrito? A nossa mensagem hoje está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia declara. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Amém? Glória a Deus, Então é uma mensagem forte, mas é uma mensagem de grande ensinamento. Porque às vezes a gente usa muito aquele termo que Jesus ama e que todo mundo é filho de Deus e tal. Jesus ele veio por todos corretamente, a Bíblia fala que ele veio por todos, ele não veio pelos justos, mas ele veio por todos. Mas ele sabia que mesmo que ele tivesse vindo por todos, não ia ser todos que viriam até ele. Amém? Tem aquelas pessoas que elas têm a oportunidade, elas têm o privilégio de encontrarem Jesus. Você tem esse privilégio hoje e eu tenho. Porque se você for comparar na época do Velho Testamento, não é todos que tinham o privilégio. Porque Deus, o véu do templo, ele era inteiro assim, Então, aquele véu, ele representa que só os sacerdotes, só os levitas, só aquelas pessoas preparadas podiam entrar diante da presença de Deus. Então, por que eu tô falando isso? Para você entender. Quando Jesus ele morreu, aquele véu, a Bíblia fala que ele foi partido de fora a fora, porque ninguém podia encostar naquele véu, mas assim que Jesus deu o último suspiro, a Bíblia declara que aquele véu ele se rompeu por inteiro, de fora a fora, e aquilo representava que não iria existir mais isso para você poder estar na presença de Deus, mas que a partir dali, aqueles que viessem na presença de Deus iam ser chamados de filhos e filhas. Amém? Então, hoje todos têm a oportunidade. Deus, ele não vai permitir nunca que uma pessoa morre sem ter a oportunidade de ouvir falar quem é Deus, o que ele faz e o porquê que ele faz. Então compreenda, às vezes você fala, mas e se fulano morrer sem ouvir? Não vai morrer, porque Deus ele nunca vai permitir isso acontecer. Amém? Ele não vai permitir. Então, para você ter noção, só é filho de Deus quem quer. Amém? Às vezes as pessoas falam que eu sou um pouco dura para falar, que eu sou um pouco... É o meu jeito, gente, eu não sou brava. Eu gosto de falar a verdade, porque a verdade vem de Deus. Então isso que é? Você se considera filho de Deus ou filha do diabo? Você se considera filho de Deus ou filho do diabo? O que você se considera neste momento? Porque aqueles que amam
Aqueles que fazem atitudes de acordo com a vontade de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, aqueles que vivem na prática do pecado, eu já trouxe ontem sobre isso. Aqueles que vivem mentindo, aqueles que vivem tentando prejudicar os outros, aqueles que odeiam a própria família, que odeia os amigos, que odeia as pessoas perto, é filho de quem? De Deus. Não pode ser, porque Deus, ele é amor. Então a Bíblia, ela falou que aquele que é filho de Deus, esse, ele não pode continuar pecando, porque Deus está nele, e em Deus não há pecado, em Deus não tem iniquidade alguma, porque ele é totalmente santo. Amém? Então é diferente você viver no pecado do que você pecar. Você viver no pecado, você tá ali, ó, o tempo todo, ó, tô no pecado, tô vivendo uma vida no pecado. Agora, você pecar de vez em quando, isso é comum. Não existe uma pessoa que não peque, porque a Bíblia mesma declara: se tal pessoa falar, eu não tenho pecado, já está mentindo e mesmo assim pecou. Porque todos nós temos pecado. Só existe um que não teve pecado, mas se fez pecado por nós, Jesus. Então, faça a sua escolha hoje de não viver na prática do pecado e ser chamado filho de Deus, e ser chamado filha de Deus. Porque a Bíblia, ela pode não se cumprir. Você pode, na realidade, não cumprir a Bíblia. Tem aquela frase que muitas pessoas falam, eu também falo, que o mundo, eles não cumprem a Bíblia dentro deles. A pessoa é aquela pessoa que está no mundo, aquela pessoa que tem os desejos do mundo, que não se importa com Deus, que não se importa com nada que seja correto, que para ele, para ela, tanto faz, tanto fez. Então a Bíblia, ela não se cumpre na vida dessas pessoas. Quer dizer, essas pessoas não se cumprem a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre na vida dessas pessoas. Amém? Então a Bíblia, ela vai se cumprir na sua vida. Você pode não cumprir a Bíblia, mas ela vai se cumprir na sua vida. E a Bíblia, ela é um dos livros mais lidos no mundo, porque Deus permitiu isso, porque Ele quer que a mensagem dele chegue, Ele quer que haja salvação. Então, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade de se entregar a Jesus e de ser salvo e de ser salva. Amém? Então, faça a sua decisão hoje. Faça a decisão se você quer permanecer sendo filho de Deus ou filho do diabo. Amém? É sua decisão. Não sou eu que estou falando, a decisão vem de você, a decisão cabe a você. Eu não posso te salvar, sua família não pode te salvar, você não pode se salvar. O único que pode te salvar é Deus, amém? Outro dia eu estava assistindo um vídeo, né? Aí as pessoas, elas estão fazendo planos, né? Para tentar, os cientistas na realidade, para tentar criar vida em Marte, porque diz que o planeta Terra não vai aguentar muito mais sobrevivência nos próximos 30 anos, né? Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, tentando criar vida em outro planeta para os seres humanos e não compreende que o planeta Terra foi criado por Deus, que Deus destina quando ele vai acabar. Mas mesmo assim eu fiquei pensando, a única vida que Deus, ele vai permitir, que ele vai tirar na realidade, para viver bem, a gente tem que garantir a nossa morada para Nova Jerusalém, amém? Não para Marte. Eu fiquei pensando, eles querem ir para Marte, sendo que Deus tem uma morada muito maior para nós, na Nova Jerusalém, amém? E ele vai tirar os filhos dele e as filhas dele. Então esteja nesse meio, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia tem se cumprido no mundo. As profecias sagradas têm se cumprido no mundo. Jesus, os sinais que ele deu têm se cumprido. Os profetas, os apóstolos, os sinais que eles deram por meio de Deus estão se cumprindo. Então fica de olho, né? E não seja filho do diabo nesse meio tempo, senão você vai ser deixado para trás, porque você está com oportunidade agora, ó, neste momento, mas vai chegar uma época que você não vai ter oportunidade. Então,
Aproveita a oportunidade que você está tendo hoje. Amém? Agora nós vamos orar. Eu espero que você escolha a oportunidade de estar com Deus e de viver a vida ao lado dele, porque os bens, os prazeres são tudo momentâneo. Uma hora ou outra isso tudo vai acabar, uma hora ou outra o dinheiro vai acabar, uma hora ou outra a beleza vai acabar. Então, não fica pensando só neste mundo, porque uma hora ou outra nada aqui que está aqui de pé hoje vai restar, mas tudo tem um fim. Mas a única coisa que não tem fim é a presença de Deus. E nela você vai sentir uma alegria eterna, não é uma alegria momentânea, que quando você bebe você se sente feliz, você precisa beber para você se sentir feliz, você precisa fumar para você se sentir feliz, você precisa usar droga para se sentir feliz, você precisa estar no mundo, estar numa balada para se sentir feliz. A presença de Deus não é assim. Amém? Então que você escolha estar nesta presença de Deus e não na do mundo. Agora nós vamos orar. Amém? Vamos orar então. Feche os teus olhos e vamos entrar na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa e poderosa presença para te louvar, para te agradecer primeiramente por mais um dia de vida. Ó Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou e nos prometeu estarmos aqui. Ó meu Pai, por esse privilégio de termos a oportunidade de escolhermos, de estarmos na tua presença. Oh meu Pai, muito obrigado. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh Senhor, muitas vezes o caminho está escuro, muitas vezes não dá para enxergar, mas a tua palavra ela vem para iluminar o nosso caminho. Oh Senhor, obrigado, porque nem sempre a tua palavra virá como algo alegre, mas muitas vezes virá para nos surpreender, para muitas vezes nos repreender. Muitas vezes, Senhor, tem pessoas que não aceitam certa parte da tua palavra porque repreende, porque foi para ela fala, foi para mim, como assim? Não gosto dessa parte, só gosto dessa. Mas não, Senhor, a tua palavra é completa, é a Bíblia inteira. Então, meu Pai, nós queremos ser chamados filhos de Deus e filhas de Deus. Ó Senhor, o Filho de Deus, a Filha de Deus não pode permanecer no pecado, não pode continuar pecando, porque a tua presença está nessa pessoa, é o Senhor que está ali, e no Senhor não há pecado, no Senhor não há injustiça, no Senhor não há ódio, não há intriga, não há brigas, não há ressentimento. Oh meu Pai, então que em nós não haja esses sentimentos. Oh meu Pai, nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina a tratar bem as pessoas, não somente da nossa família, mas o próximo, os nossos inimigos, por exemplo. Nos ensina, Senhor. Oh meu Pai, Jesus, ele estava para ser julgado, para ser crucificado ou solto. Então os sacerdotes, os escribas, Pilatos, eles estavam julgando Jesus, estavam criticando, estavam açoitando ele. Ele poderia dizer, como eu sou filho de Deus, eu vou enviar o meu Pai enviar os seus anjos para derrotar todos vocês. Mas ele não abriu a boca, ele não questionou nada, porque aquilo foi necessário para a nossa salvação. Então, meu Pai, nos ensina a oferecer a outra face também, porque nós queremos ser como o Senhor, nós não queremos ser metade Deus e metade o mundo, Senhor, mas nós queremos ser o Senhor completamente. E o Senhor declarou, se alguém lhe ferir numa face, ofereça em seguida a outra. Dói, Senhor, porque não é fácil, mas o Senhor nos dá capacidade para mostrar para o mundo que o Senhor é humilde, que o Senhor, meu Pai, é bondoso, é compassível, é misericordioso. Então que essa misericórdia, que esse amor esteja na nossa vida, Jesus.
Ó Senhor, que o Senhor ache graça aos nossos olhos, assim como Noé. O mundo estava corrompido, o mundo estava destruído. O Senhor se arrependeu de ter criado seres humanos na terra. Então o Senhor decidiu trazer um dilúvio sobre a terra, mas o Senhor enxergou Noé, o Senhor enxergou a família de Noé, o Senhor enxergou que neles não havia pecado, o Senhor enxergou que eles não estavam vivendo uma vida corrompida pelo pecado, uma vida imoral. Então o Senhor disse a Noé: faça uma arca, porque eu vou salvar a sua família, porque eu vou salvar você. Ó Senhor, olha para nós, olha para os teus escolhidos, olha para os teus filhos neste mundo, Senhor. O mundo está tão difícil, meu Pai, o mundo está tão corrompido, mas o Senhor é a nossa esperança, a nossa salvação, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque terá um tempo, Senhor, que o mundo vai estar pior do que já está, porque terá um tempo que irá se levantar uma pessoa fingindo ser o próprio Deus, mas que será conduzida pelo próprio demônio, Senhor. Terá um tempo muito pior, Senhor, mas que nós não estaremos mais aqui. Então, meu Deus, eu te louvo porque o Senhor protege aqueles a quem o Senhor ama e aqueles que vivem a tua palavra. Então, meu Pai, que essa pessoa possamos viver a tua palavra, que essa pessoa, Senhor, esteja no centro da tua vontade, que o Senhor venha abençoar a família desta pessoa, que o Senhor venha abençoar a vida, que o Senhor venha ser o refúgio, a fortaleza desta pessoa, que no meio das lutas, das batalhas, das guerras, que o Senhor venha ser a defesa desta pessoa, como um bebê, Senhor, que precisa do colo do pai, da mãe, porque se sente indefeso. Assim somos nós precisamos do teu colo, Jesus. Então que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa morada todos os dias da nossa vida. Abençoe a nossa família, meu Pai, abençoe a nossa vida, o nosso lar, o lar de todos os nossos familiares. Oh, meu Pai, por isso eu te louvo, eu te exalto e eu te agradeço em nome de Jesus. Guarda, Senhor, até os nossos animais. Oh, meu Pai, guarda, porque são criaturas feitas pelo Senhor, são dóceis, Senhor, e neles, meu Pai, eles não têm o entendimento. Então que o Senhor passe a guardar os nossos animais também, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para sempre. Amém. Que quando nós sairmos, Senhor, o Espírito Santo, os teus anjos estejam ao nosso lado, e que quando nós voltarmos, os teus anjos e o Espírito Santo estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe. Que Deus permaneça te abençoando, porque Ele guarda, Ele está presente na vida daqueles que escolhem ter uma vida ao seu lado, daqueles que escolhem ter uma comunhão com Ele. Amém? Deus te abençoe, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tenha um excelente dia. Beijão.